Continuando então, a segunda classe que a gente analisa nesse nosso treinamento é a classe Constructor Info, classe de Constructor Info, que é a classe que eu vou utilizar para obter informações do construtor das minhas classes. Então a gente começa já analisando essa classe Constructor Info. Tem um construtor protegido, né? A gente tem algumas propriedades, como por exemplo, relação dos atributos que estão associados, né, com o construtor, com o método construtor. A gente tem o tipo que está declarando. Obviamente que aqui eu vou abordar os principais, né? A gente consegue descobrir qual que é o tipo, qual que é a classe que está declarando aquele construtor, se é abstrato ou não, se é construtor, se é final, né, se ele pode ser sobrescrito, se é privado, público, estático, virtual, qual o nome, né, do construtor. E a gente tem alguns métodos também, como por exemplo o método getCustomAttributes, que retorna os atributos que estão associados com o construtor. A gente tem também um método para capturar os parâmetros desse construtor, né? E um método que permite que a gente invocar esse construtor. Nesse momento, então, a gente já vai... Estes são os principais, né? As principais características. A gente vai dar uma explorada na prática agora. Então, anteriormente a gente viu o assembly, né? Vamos dar uma olhada então no construtor. E neste caso a gente vai fazer o seguinte, eu vou tirar o comentário aqui. Opa. E nós vamos comentar novamente. E nós vamos fazer o seguinte, a gente vai explorar o construtor da classe SearchWindowApp, ok? Então eu tenho aqui um método construtor e que eu passo o tipo, né? Observe que eu chamo o meu assembly que eu fiz a carga e solicito um tipo dele, uma classe, né? Que é a classe SearchWindowApp. Armazeno aqui e passo nesse meu método construtor. Aqui dentro do método construtor, então eu vou fazer uma separação, né? Capturo a classe, ou mostro a classe, e aí eu capturo todos os construtores, né, que essa classe tem, né? E a partir daí, então, eu vou obter as informações, né? As informações do construtor. Eu vou primeiro passar um nome, imprimir esse objeto, depois eu vou verificar se é construtor, verificar se é público, vou verificar o nome e aí vou imprimir os parâmetros de entrada desse construtor, colocando o nome do parâmetro, a posição que ele aparece na assinatura do método e o tipo de parâmetro, tá ok? Antes de eu continuar, observe que eu estou capturando o construtor, apesar de a gente estar falando de construtor info, eu estou capturando pelo tipo, né? Então, a classe type é uma classe muito importante, né? Porque a partir dela eu consigo, por exemplo, o construtor, como a gente está vendo aqui, os atributos também, os métodos, eventos. Observe, eu tenho eventos, eu consigo os campos, eu consigo os métodos, né? Propriedades e assim por diante. Ou seja, então, a partir da classe do objeto tipo, né, da classe tipo, ou da declaração do tipo, é que eu chego nos demais elementos, né? Então, dentro da estrutura de reflexão, o tipo é muito importante. Lembrando que o tipo é a classe propriamente dita, tá ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai carregar um assembly, escolher um tipo ali dentro, que é o SearchWindowApp, e aí a gente vai dar uma explorada no construtor desse tipo. Vamos executar. Então, observe, carreguei o assembly e fiz a carga de todo mundo, né? Todas essas classes. E eu vou dar uma explorada nessa classe aqui, SearchWindowApp. Capturando as informações do construtor, então, a classe é essa classe aqui, SearchWindowApp. Eu tenho um construtor que não retorna nada, void, e ele recebe dois parâmetros, né? Observe. É um método público, é um construtor público, o nome .ctor, esse aqui é um nome que o próprio
sistema atribui, que o próprio, interpretador do .NET atribui, mas os meus parâmetros estão aqui. O primeiro parâmetro é classe DTO, que é do tipo system.type, e o segundo é classe service, que também é um system.type. A gente vai agora lá no fonte e vamos ver se essa informação, então, sem ver a classe, eu já sei que ela tem um construtor só e que esse construtor recebe dois parâmetros. O primeiro é classe DTO, que é um type chamado classe DTO, e o segundo é um type chamado classe service. Se nós observarmos no projeto, Search Window app, que está aqui, né? Na verdade será esse aqui. Eu vou ter então o construtor, observe, o método construtor, que é público, que conforme a gente viu, cujo nome é Search Window app, e ele então tem um parâmetro classe DTO do tipo type, e tem um classe service, um parâmetro denominado classe service do tipo type. Então essas informações eu consegui descobrir sem precisar analisar o código-fonte. Tá ok? Muito bem. Em relação ao construtor, era isso, né? A gente já viu, além do construtor, a gente já deu uma olhadinha em parameter info, né? Então a gente obtivemos o construtor e, chamando o construtor info, a gente obteve os parâmetros que estão associados, o getParameters, mas a gente poderia também ter pego, por exemplo, as anotações que estão associadas a esse construtor. Eu não vou mostrar isso agora, que eu vou mostrar mais para frente, quando a gente falar dos atributos ou das anotações, tá ok? Em relação ao construtor, era isso, né? Na sequência, então, a gente vai analisar o field info, né?